Momento Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Neste 28 de julho é dia de comemorar mais um aniversário do garotinho Osmar Santos. Hoje ele completa 77 anos de idade. E para celebrar, você vai ouvir um dos momentos marcantes da trajetória do pai da matéria. Em 8 de dezembro de 1991, depois de passar pouco mais de 3 anos transmitindo pelas rádios Record e Gazeta, Osmar volta ao microfone da Rádio Globo para a sua segunda temporada na emissora em que se consagrou. Aqui você vai ouvir a abertura da jornada esportiva, em que o narrador é surpreendido pelo técnico da rádio e improvisa um discurso de retorno, dialogando com a música Emoções, de Roberto Carlos. Estou de volta, garotinho. Obrigado, Luiz Roberto, que comandou o timão líder do rádio brasileiro aqui nos 1100 da sua Rádio Globo. Estou aqui. Esse momento lindo demais. Olhando pra você. Pra essa galera forte do Corinthians, essa grande torcida do São Paulo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Na emoção, no carinho, no afeto dessa grande torcida. Detalhes de uma vida. Detalhes dessa torcida que marca a presença no estádio, em todos os jogos, e que hoje toma conta do Morumbi. Eu tenho dito ao longo desses anos todos que sou um privilegiado. E entre os privilegiados que Deus me reservou, essa de participar deste momento. O privilégio de estar neste Morumbi repleto de gentes e de emoções. Este Morumbi que nesta tarde do domingo se transforma num verdadeiro templo de adoração ao futebol. Um templo de adoração ao Deus Bola. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri. O importante É que emoções eu e continuo vivendo emoções fortes de uma torcida apaixonada aqui nesse Morumbi ornado de branco e preto, de preto e branco e vermelho. Nós vamos viver mais essa emoção. Aqui nesta tarde vamos rasgar nossas fantasias hoje. Aqui vamos nos colocar o nu diante das nossas verdades. Vamos deixar aflorar no peito aquilo que realmente somos. Aqui nesta tarde, por momentos, seremos heróis e seremos vilões. Aqui seremos parte das bênçãos e das maldições. Aqui vamos derramar nosso suor, nossas lágrimas e nosso sorriso. Aqui vamos viver mais um dia corintiano. Aqui vamos viver mais um episódio da festa tricolor. Esse tricolor que caiu com uma bênção sobre a cabeça de tanta gente e que iluminou tantos corações. Esse São Paulo das três cores que tanto lembra essa cidade gigantesca. Gigantesca nas medidas, gigantesca nas emoções, gigantesca desde o amor até o ódio. Essa cidade que entrega o calor do seu ventre a qualquer necessitado e que nada pede em troca. Essa cidade que corre tanto sem saber para onde está indo. Essa cidade que tanto produz e tão pouco tem para si. Essa cidade fantástica, caótica, majestosa. Essa cidade cinzenta e incandescente. Essa cidade violenta e indolente. Essa cidade cruel e generosa. E que, de tão desprendida, entrega o seu próprio nome ao tricolor de tanta gente. Por tudo isso, eu me sinto um privilegiado. Aqui eu vivo o privilégio de misturar minha emoção com a emoção corintiana. Essa paixão incontrolável que preenche os sonhos dessa multidão e que não tem fim. Essa verdadeira nação que agradece a Deus por ter um coração tão fiel, tão pleno de amor. Essa nação que agradece a Deus pelo deslumbramento do seu corintianismo. Essa nação que foi ungida pelo dom da felicidade, que do nada retira uma força tamanha. Essa nação capaz de sonhar o sonho impossível e que só a magia corintiana é capaz de explicar. Viver tudo isso, viver no meio dessa emoção corintiana, desse amor são paulino, é um privilégio sem preço e que nem mesmo sei se mereço, meu garoto. boto fé
essa galera. É tarde de emoção, é tarde de decisão, é tarde de São Paulo, é tarde de Corinthians outra vez, é tarde do rádio no Brasil, é tarde de pimba na gorduchinha e ripa na chulipa, garotinha, é tarde da emoção. E oxalá os jogadores não deixem ir embora essa grande emoção que toma conta do Morumbi, porque as bandeiras já tremularam forte no estádio Cícero Pompeu de Toledo e voltarão a tremular daqui a pouquinho. São Paulo e Corinthians, é dia de decisão, decisão é comigo no futebol do Brasil. Fique ligado, garoto. Osmar Santos chega a São Paulo em 72 e ingressa na Jovem Pan. Em 77, vai para a Globo AM de São Paulo, onde permanece até 88. É quando a Record faz um acordo com a Gazeta para que juntas consigam manter uma equipe de esportes onde o garotinho esteja presente. Em 1991, Osmar retorna à Rádio Globo e fica no ar até dezembro de 1994, quando sofre um grave acidente de carro. Desde esse momento, o pai da matéria teve a fala afetada, mas segue transmitindo o amor ao futebol e outros temas em telas, como artista plástico. Por hoje é isso. Um abraço e até amanhã aqui na rádio ou a qualquer momento no podcast Peças Raras. Muito obrigado, grande Marcelo Abud, muito obrigado aí pelo carinho e pela ótima recordação do dia em que o Osmar voltou para a Rádio Globo, em dezembro de 91. Então, algumas curiosidades, uma pessoal e outras que tem a ver com por que o Osmar não foi ousado apenas em mudar a linguagem do rádio esportivo. A pessoal é a seguinte, eu ainda não morava aqui em São Paulo, eu ainda era um jovem, um adolescente no Rio de Janeiro, 1974, eu tinha 12 anos de idade, já era apaixonado por ouvir rádios do mundo inteiro, esticando a anteninha. Seu Hélio, meu pai, consertava rádios e TVs no subúrbio onde eu nasci, e o meu hobby era esticar a antena da onda curta para ouvir emissoras de rádio do mundo inteiro, especialmente aqui de São Paulo. Sempre tive um fascínio quem me conhece sabe disso, pelo rádio jornalismo e pelo rádio esportivo de São Paulo, desde criança. E eu via os narradores, admirava muito um outro narrador paulista e da mesma região do Osmar, mas que brilhava desde a década de 50 no Rio, que era o Dualcei Bueno de Camargo, nascido em Marília. O Dualcei depois veio a ser meu chefe nos anos 80. Mas quando eu tô mexendo no rádio um ano depois, em 75, passei pela Jovem Pan, e aquela altura o Osmar ainda estava na Pan, e ouvi os times entrando em campo, as dizendo, as bandeiras estão tremulando. E eu achei aquilo diferente de tudo. Sabe quando isso vale para as artes, vale para quando você lê um livro que te impacta, vale para quando você lê uma poesia que te impacta de uma forma diferente, vale para quando você ouve uma música com um cantor e uma cantora que você não tinha ouvido e diz, nossa, isso é diferente de tudo que eu já ouvi. E fiquei impactado desde daquela época e fiquei acompanhando todas as notícias. Até era muito curioso, porque a minha avó, Dona Carmélia, minha avó materna, comprava a revista Amiga. E eu era um menino que estava doido para... Quando chegava a revista, já queria logo abrir a revista. O pessoal até estranhava, né? Naquela época, ainda mais naquela época que o machismo era muito maior e tudo. E dizer, o que esse menino quer com revista Amiga, né? Mas era que tinha uma coluna de rádio escrito pelo Rafael Bandeira, que na verdade era o Antônio Porto, narrador esportivo, mas ele usava um pseudônimo. E eu queria saber as notícias do Osmar. Onde é que estava o Osmar? Se era verdade que o Osmar ia para a Rádio Nacional, que depois virou Rádio Globo e tal. Então essa é a curiosidade pessoal, né? Me tornei fã do Osmar desde meus 12 anos de idade. Agora, sobre o Osmar, você ouviu o Marcelo, como sempre, brilhante. E é importante dizer o seguinte, o Osmar não inovou, não foi ousado apenas na linguagem. O Osmar foi ousado por ter a coragem de dizer o que muitos tinham medo de dizer, né? Que era falar de liberdade, falar de democracia em pleno período do regime militar. Osmar foi ousado e foi inovador narrando uma Copa do Mundo como locutor principal da Rádio Jovem Pan com 24 anos de idade, gente. Era ele narrando e o Leônidas da Silva, né? O grande Leônidas da Silva, ex-jogador de futebol, como comentarista. Copa de 74 na Alemanha. Ainda faltavam poucos dias para o Osmar completar 25 anos. Isso era impensável no rádio esportivo daquela época. Um cara, para ser o narrador principal numa Copa do Mundo, tinha que ser alguém que já acumulou muita experiência, e não um garoto de 25 anos incompletos, que é 24 e 11 meses.
E o Osmar fez isso, ele narrou a Copa, ele foi, a direção da Rádio Jovem Pan na época confiou nele como locutor principal da Copa do Mundo de 74. Já na Rádio Globo, quando o Corinthians fazia gol, não era só o gol, ele dizia que era um grito que estava entalado na garganta de um povo sofrido e reprimido. Foi assim que ele narrou o gol do Basílio, aos 36 do segundo tempo, vitória 13 de outubro de 77 do Corinthians sobre a Ponte Preta, Corinthians campeão depois de 53 anos sem título. Quando o Santos de Juari Pita fazia gol, ele dizia, os garotos da Vila, porque a arte não pode ser reprimida, porque não se pode reprimir a arte, o trabalho do artista, esse time é de artista. Então ele mandava recados numa época em que pouca gente tinha ousadia de mandar recados. Tudo isso. É difícil falar isso sem me emocionar. Tudo isso eu já disse pra ele pessoalmente. E é uma das maiores gratidões que eu tenho na vida. Eu sou um cara de amores correspondidos, né? Sou casado com a mulher pela qual sou apaixonado há 25 anos, tenho filhas maravilhosas e eu pude dizer pro meu ídolo de infância tudo isso aí. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud e estou aqui para anunciar que é com muita alegria que o podcast Peças Raras agora também está no rádio. Aqui na My News VIP FM, você tem um encontro com a história e evolução do rádio, da música e da publicidade. Siga na sintonia dos 90,9 para reviver grandes momentos do rádio. Água na turma, joga! Conhecer a história de produções que marcaram época. Puxa vida, a gente podia fazer a Rádio Camanducaia. E saber detalhes da história da criação publicitária em áudio. Ao lado do piano ele ficou batendo lá na... Você fica em sintonia com o rádio todo sábado às 8 da manhã, com reprise no domingo às 7, aqui na My News VIP FM 90,9, onde o jornalismo independente se encontra. Peças Raras. Você em sintonia com o rádio.